Oi, eu sou o Luiz e você está ouvindo mais um episódio do Ecos do Marajó. Hoje a gente vai falar de infância e gênero, um tema denso, difícil, mas super importante na nossa região. E a gente amadureceu essa ideia ao longo dos episódios, falamos de outros temas, alguns temas mais próximos, outros nem tanto, até a gente entender que deveríamos chamar, mas de fato alguém que tem se dedicado através da pesquisa. Existe também no campo dos lutadores sociais, tem um trabalho muito importante, e a gente resolveu chamar então uma pesquisadora que estuda sobre essas questões sensíveis relacionadas a esse assunto, especialmente na região do Marajó. A nossa convidada hoje é a professora e pesquisadora Avelina Castro. Então, professora, seja muito bem-vinda ao Ecos do Marajó. Antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre a sua trajetória e a relação com o Marajó. Olá, aqui quem fala é a professora Avelina Castro. Eu sou jornalista, antropóloga e pesquisadora. Eu gostaria de saudar todos os ouvintes do programa Ecos do Marajó, esse podcast tão importante. Um abraço a todos e eu espero poder hoje ajudar no debate importante, falar um pouquinho sobre a minha pesquisa no doutorado. Eu queria primeiro começar dizendo que a minha trajetória profissional e como pesquisadora me levou até o Marajó. Na verdade, como jornalista, eu sempre tive um foco principal nas minhas pautas jornalísticas, sempre muito voltado para a questão dos direitos humanos, em especial direitos de crianças e adolescentes. Então, ao longo do meu período profissional como repórter, dos jornais O Liberal e Amazônia, eu sempre, como repórter, pautava a temática, sobretudo de violação de direitos de crianças e adolescentes. E aí, quando eu resolvi, após mais ou menos 15 anos de exercício profissional como repórter, quando eu decidi que eu gostaria de voltar para o campo acadêmico e iniciar pesquisa no mestrado, eu não tive outra escolha que não fosse continuar focando o meu olhar, a minha disposição em enxergar e debater e discutir a questão da violação de direitos de crianças e adolescentes. E aí, na minha pesquisa, eu resolvi analisar os discursos dos jornais O Liberal e Diário do Pará sobre casos de violação de abuso sexual de crianças e adolescentes. E aí, durante a minha análise das páginas dos jornais O Liberal e Diário do Pará, eu fiz um recorte temporal dessa análise. A cada 10 anos, a cada uma década do jornal, eu fazia um recorte de jornais daquela década. E aí, eu lembro que durante o meu levantamento, eu localizei a cobertura da imprensa local sobre a CPI da pedofilia, que foi uma CPI que durou de 2008 até 2010. E aí, em 2010, foi entregue um relatório. E nessa pesquisa, ao observar a CPI da pedofilia, eu percebi vários casos importantes de violação, de abuso sexual de crianças e adolescentes e analisei como que a imprensa fazia essa cobertura. E aí eu observei nessa CPI da pedofilia que a principal denúncia, ela foi aberta, inclusive, ela foi instaurada, essa CPI, a partir de uma denúncia do bispo do Marajó, Dom Luiz Ascona, à época, que denunciava que havia uma rede de exploração sexual, de abuso sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes no Marajó. E aí, a partir daí, o meu olhar se voltou
para o Marajó como sendo um lugar onde você tinha uma denúncia importante de uma liderança religiosa e uma liderança social. Eu convivi no Marajó, eu sei da importância do Dom Luiz Ascona, e isso me chamou muita atenção para o Marajó. A partir daí, os meus olhos se voltaram, as minhas pesquisas, o meu trabalho, foi a minha curiosidade por entender, por enxergar melhor essa realidade no Marajó, começou ali, naquele momento da minha pesquisa no mestrado. Certo, professor. Agora entrando um pouco mais nas suas pesquisas, na sua dissertação você analisou a cobertura da imprensa paraense sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes, especialmente durante a CPI da Alepa. Então eu gostaria que você comentasse sobre essa pesquisa especial. Gostaria que você comentasse. Bom, em relação à minha dissertação de mestrado, na qual eu analisei os discursos dos jornais impressos, os dois maiores do Pará, O Liberal e Diário do Pará, na cobertura, como que essa mídia, né, como que essa imprensa local faz a cobertura de casos de abuso sexual de criança e adolescente. Durante a minha pesquisa, eu observei que, além dos abusos que as crianças e adolescentes vítimas de abusos sexuais sofriam, né, e eram retratadas, havia também abusos discursivos, que foi como eu chamei o tratamento que a imprensa dava para esse tipo de cobertura. E aí eu vou explicar um pouquinho como se dava esse abuso discursivo. Bom, a violência sexual, o abuso sexual, ele é um crime que ele ocorre, em geral, mais de 90% dos casos, as estatísticas mostram, ele ocorre no ambiente familiar, ele ocorre dentro da casa das crianças e adolescentes, geralmente praticado por um pai, praticado por um tio, um padrasto, alguém da confiança da família. Então, ele é um crime muito praticado dentro da casa, né, do ambiente da família, né, dessa criança, dessas vítimas de abuso sexual. Um ambiente que deveria garantir segurança, proteção, acolhimento, acaba sendo também um ambiente de violência sexual, inclusive. Então, o que acontece é que quando a mídia, quando a imprensa vai narrar, vai abordar, vai apurar esses crimes, ela acaba revitimizando as vítimas. Em que sentido? Bom, a gente tem violência de todas as abusos discursivos de toda forma. Por exemplo, quando você chama a vítima de menor, é um tipo de abuso discursivo. Por quê? Porque menor é uma palavra que está muito estigmatizada, que estigmatiza a vítima, né? Menor é um termo muito usado, associado a algum tipo de ato infracional, algum tipo de prática infracional do adolescente, né? Da criança, do adolescente. Então, quando você chama de menor, é como se você chamasse a vítima, colocasse um termo para a vítima que acaba culpabilizando, criminalizando essa vítima. Então, o uso desse termo parece uma coisa pequena, mas não é um tipo de abuso discursivo. A outra forma é quando você divulga a imagem dessa vítima, uma fotografia, no caso da imprensa, né, que eu estava analisando os jornais impressos. Então, quando você coloca uma fotografia, você coloca essa vítima, você revitimiza e causa mais um tipo de abuso, né? Você está revitimizando, causando mais um tipo de abuso e de violência contra essa criança, esse adolescente, que já foi vítima de um abuso sexual. Aí a pessoa pode dizer assim, mas eu coloco a foto desfocada, ou eu coloco uma tarja no olho. É bom que se diga que a tarja no olho, ou um desfocado no rosto, não impede a identificação daquela criança e do adolescente. Se você pegar e fizer um teste simples na sua casa, você pegar a foto de um filho, de um sobrinho, filho de um vizinho, uma foto qualquer dela,
e você colocar uma tarja preta no rosto ou descaracterizar o rosto, aonde você vê aquela imagem, você vai saber que é o filho do vizinho, que é o seu sobrinho, que é o seu filho, porque só reconhece quem conhece. Eu não vou reconhecer uma pessoa que eu nunca vi, que eu não conheço, ok? Então, para reconhecer, você precisa conhecer a vítima. Então, se eu conheço, se vocês conhecem a Avelina, jornalista, que está falando com vocês agora, podem colocar uma tarja no meu rosto, nos meus olhos, desfocar o meu rosto, vocês vão me ver de corpo inteiro, vocês vão saber, olha, aquela é a jornalista Avelina. Façam esse exercício com quem vocês conhecem, que vocês vão ver que esse tipo de prática é um tipo de violência, é um tipo de abuso, porque realmente não impede o reconhecimento. E aí, quando você permite o reconhecimento da vítima, você permite que todos os vizinhos, que os professores daquela criança, daquele adolescente, que os colegas da escola, que os colegas da rua onde ele mora, que a vizinhança, que os colegas da igreja, dos grupos sociais que ele frequenta, saibam que ele foi vítima, que ela foi vítima de um abuso sexual. Isso é muito pesado, isso é muito ruim para quem já foi vítima. Então, esses são alguns exemplos de abusos discursivos que eu percebi claramente nos jornais. E, às vezes, tem abusos, por exemplo, a criança ou adolescente é colocado nessa manchete de uma maneira romantizada. Por exemplo, pai abusa de filha de 2 anos. Né? Pai abusa sexualmente de filha de 2 anos. Aí você coloca no subtítulo, que é uma manchete que vem logo embaixo. Os encontros amorosos aconteciam na própria casa da vítima. Bom, primeiro que não há que se falar em encontros amorosos, de encontros afetivos, ou de qualquer tipo de encontro. Você está falando de um crime de estupro. Então não há que se romantizar e falar de encontro. Ou então você coloca que a vítima, o pai abusava da vítima por ciúme dela. Não há que se falar em ciúme, não há que se romantizar um crime tão grave, tão violento, e que causa tantos traumas para a vítima. Então, esses são alguns dos muitos exemplos de abusos discursivos que eu percebi, que eu encontrei nas páginas dos jornais. É importante destacar, ainda sobre essa questão dos abusos discursivos cometidos pela imprensa na cobertura de casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes, que esses abusos discursivos, a escolha de palavras na hora de escrever uma manchete, na hora de escrever uma reportagem, não é uma escolha meramente lexical, não é uma escolha meramente do uso da língua portuguesa, de formalismo, né? de formalidade em relação ao uso da língua portuguesa. Na verdade, é preciso que o jornalista perceba que o trabalho dele, a cobertura que ele faz, de qualquer que seja o caso, sobretudo de casos de abuso sexual de crianças e adolescentes, pressupõe um exercício ético. Eu sempre digo, como professora, para os meus alunos, que o jornalismo ele é muito mais que uma prática técnica. O jornalismo é uma prática ética, é sobretudo uma prática ética. Você precisa ter consciência da responsabilidade que você tem como jornalista ao abordar, ao fazer a cobertura, qualquer que seja ela, sobretudo quando você está fazendo cobertura de casos envolvendo violências e violações de direitos contra crianças e adolescentes. É preciso que a gente entenda que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, isso está preconizado na Constituição Federal de 1988, que é uma Constituição cidadã e que reconhece crianças e adolescentes como prioridade absoluta e como sujeitos de direitos. Então, a partir disso, você precisa ter respeito, cuidado, ajudar nessa proteção, né? Ajudar nesse papel de denúncia
E não é a vítima que tem que estar exposta. Quem tem que ser exposto, quem tem que ser questionado, quem tem que ser noticiado são os abusadores, são os acusados de abuso, são as pessoas que estão ali sendo investigadas na condição de suspeitas, e ainda assim com toda a ética e todo o cuidado que você tem que ter para também não culpabilizar ou condenar, julgar e condenar, porque não é o papel do jornalista, né? Nós não somos juízes, nós não somos promotores de justiça, mas a gente tem que ter muito cuidado, e um cuidado especial e ainda maior com as vítimas, para que a gente não revitimize essas vítimas, para que a gente não faça, por exemplo, entrevistas com vítimas. Isso é gravíssimo. O jornalista precisa entender que ele não deve nunca entrevistar uma criança ou um adolescente que foi vítima de abuso sexual. De qualquer violação de direitos, mas sobretudo de abuso sexual, que é um crime extremamente delicado e que causa sequelas psicológicas para a vida toda dessa vítima. Então, não há que se entrevistar. Você deve entrevistar um responsável, alguém do conselho tutelar que está responsável por aquela criança ou conduzindo o caso, a delegada da delegacia especializada, algum familiar, alguém que tenha responsabilidade sobre aquela criança, mas jamais entrevistar aquela criança e fazer ela repetir e recontar toda a dor, todo o trauma, reviver toda a violência que ela sofreu. Então, todo esse cuidado é preciso que se tenha. E quando você vai analisar os discursos da imprensa sobre esses casos de violação sexual, né, de abuso sexual contra criança e adolescente, você consegue perceber que a imprensa paraense, até o momento em que eu pesquisei, fiz a minha pesquisa para o mestrado, você percebe que em pleno século XXI, né, a gente ainda tem postura, ainda tem a conduta jornalística fazendo abusos discursivos, sabe? Violando direitos, não respeitando, não protegendo, e isso é muito preocupante. É preciso que a gente fale bastante disso e que a gente cobre, porque a imprensa precisa estar alinhada à defesa dos direitos humanos, sobretudo dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Que incrível, professora. Essa pesquisa, ela precisa ser mais difundida. A abordagem dela eu acho super importante. Eu acho que se reproduz muito para além do que é tratado na justiça, como processos criminais. Muito para além da infância, que eu quero dizer. Mas eu acho que essa revitimização eu vejo em outros campos, inclusive. Agora também eu queria ter aqui os passos sobre a pesquisa que você fez em sua tese, né? Você investigou a circulação e entrega de meninas em breves, que é esse nome, né? Em breves no Marajó, sobre a perspectiva do feminismo e da colonialidade. Gostaria que você também compartilhasse essa abordagem que nos ajuda a entender essas práticas e resistência também, para a gente não pensar também que os sujeitos estão nesse lugar de passividade, né? Bom, aí quando eu no mestrado, como eu já disse, eu fiz a pesquisa, né, analisando os discursos do Jornal Liberal e Diário do Pará sobre a cobertura, né, que era feita por esses veículos dos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. E aí, quando eu fui para o doutorado, eu continuei trabalhando na mesma temática que eu já contei aqui, que é a que me move ao longo da minha carreira profissional, desde quando eu entrei no jornalismo e comecei a atuar como repórter, né? É sempre um olhar mais atento e mais cuidadoso, e mais atencioso em relação a crianças e adolescentes, a direitos humanos, né, de crianças e adolescentes. E aí, quando eu fui para o doutorado, como eu tinha pesquisado durante o mestrado, analisando os discursos dos jornais, eu tinha me deparado com a CPI da pedofilia, que aconteceu entre 2008 e 2010, e essa CPI da pedofilia, ela foi resultado de uma denúncia feita pelo bispo do Marajó à época, Dom Luiz Ascona, e Dom Luiz Ascona dizia que no Marajó havia uma prática
de abuso sexual contra crianças e adolescentes e uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes, eu pensei, bom, no doutorado eu quero ir até o Marajó e eu quero observar essa realidade, porque eu queria, na verdade, observar muito mais do que a violência. Eu queria, na verdade, observar como é que é a vida dessas crianças e adolescentes no Marajó. Eu não queria ir mais para olhar crime. Essa é uma temática muito dura, muito difícil, muito dolorosa de trabalhar, e eu já queria ver outras coisas. Então eu fui meio de peito aberto, eu fui de uma forma muito tranquila e muito atenta para ouvir, para escutar, para observar. E aí eu comecei a frequentar e a ter períodos de vivência no Marajó. Morei nas casas de alguns amigos que eu fiz em Breves, né? O meu local de pesquisa foi Breves, que é o maior município do Marajó, né? É um município com cerca de 120 mil habitantes, é o maior município, é um município polo, e eu resolvi ir para Breves. E lá eu fiz alguns amigos maravilhosos, né? Frequentei durante um tempo e morei na casa deles durante temporadas. Eu viajava assim a cada 6 meses, mais ou menos, passava 3 semanas, 1 mês, 2 semanas. Eu ficava indo e vindo e observando e conversando e ouvindo. E aí, nessas minhas vivências de idas para o Marajó, de morar em alguns episódios, assim, em alguns períodos em Breves, eu observei um fenômeno que é um fenômeno, aliás, 2 fenômenos que estão muito evidentes na minha pesquisa. Um é o que a gente chama de circulação de crianças, que é a questão das crias de família, que é aquele movimento de circulação de criança que é bem comum aqui na Amazônia, não é só no Marajó, em toda a Amazônia, e ao longo da minha pesquisa eu percebi, indo para congressos, que não é só na Amazônia, não é só no Pará, e não é só na Amazônia e na região norte. A gente ouve também casos desse tipo no Nordeste e em outras regiões do Brasil, mas eu me ative na minha pesquisa, tendo como locus o Marajó, né, a Amazônia, o Marajó em especial, e o município de Marajó mais detidamente, o município de Breves, perdão. E aí esse movimento é assim, é aquela criança que a família entrega, né, dá para uma outra família para ser criada por essa família, em troca dessa criança estudar nessa outra casa. São famílias, em geral, que não têm muito condições de bancar os estudos, né, a educação dessas crianças, então elas dão as crianças para outras famílias criarem e para elas irem estudar. Às vezes essa circulação ela é uma criança que vem, por exemplo, do Marajó para a capital, Belém. Então uma família lá do Marajó dá a sua filha, criança de 7 anos, 9 anos, enfim, depende, 12 anos, enfim, criança ou adolescente, e ela é entregue para uma família em Belém onde ela vai ser criada e vai estudar. Em geral, em troca disso, ela vai cuidar das crianças dessa família, ela vai fazer serviços domésticos, e aí acaba que essa cria de família, ela se torna alguém que vai ser explorada no seu trabalho infantil. Então ela vai prestar serviços domésticos àquela família, né? E ela cresce naquela família, trabalhando o dia inteiro e geralmente estudando à noite, né? Que é o horário que ela termina os afazeres da casa. Essa foi uma das coisas que eu observei, que é muito frequente em Breves, no Marajó todo, na Amazônia, enfim. E, em geral, as crianças são dadas para famílias aqui na capital, em Belém, mas também acontece daquelas famílias mais pobres que estão nas comunidades ribeirinhas, que dão seus filhos para as famílias que moram no centro, né, na sede do município de Breves, na sede do município. Então elas vêm das comunidades ribeirinhas, de barco e tudo, e são dadas para essas famílias, são entregues para essas famílias. Esse é um movimento, que é o da circulação de crianças, que a gente chama de crias de família. E nesse episódio da cria de família, é bom que se diga, isso também aparece lá no mestrado,
nas minhas análises dos discursos dos jornais, em muitos casos, né, em boa parte dos casos, essas crianças que vêm para ser crias de família acabam muitas vezes sendo abusadas sexualmente pelos patrões, né, pelo marido das patroas, né, dessas famílias para as quais elas são dadas para serem criadas e para estudar. Esse é um movimento. O segundo movimento, o segundo fenômeno social que eu observei envolvendo crianças e adolescentes em Breves, né, e no Marajó como um todo, além desse da circulação das crianças, né, da circulação que leva o nome de crias de família, né, que é a criança que é dada de uma família para outra para ser criada e para estudar e acaba sendo explorada no trabalho doméstico, enfim, e muitas vezes até abusada sexualmente. Além desse episódio das crias de família, uma outra coisa que eu observei muito comum é a entrega das meninas para os futuros maridos, né? Para o casamento. Então, às vezes eu estava numa padaria, conhecia uma moça, uma senhora, e ela me disse, eu casei novinha, eu tinha 16 anos quando eu me casei. Eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos quando meu pai me deu para o meu marido, quando meu pai me entregou para o meu marido. Eu tinha 12 anos quando meu pai me entregou para o meu marido. Então eu ouvi muito isso. Eu casei nova e eu fui entregue. Era muito essa palavra entrega, isso me chamava a atenção. A palavra entrega, como eu sou jornalista também, né, além de antropóloga, e como as palavras têm poder e as palavras são demarcadores, né, elas são usadas também para dar a dimensão das coisas, me chamou muita atenção a palavra entrega. Era muito recorrente a pessoa dizer, eu me casei, eu tinha 17 anos, eu era muito nova. A minha avó, quando foi entregue para o meu avô, ela tinha 13. Eu, quando fui entregue para o meu marido, eu tinha 15. A minha filha, eu acabei de entregar para o marido, ela tem 16, sabe? Então, assim, a palavra entrega, isso me intrigou muito, né? Mas o que é isso da entrega? E aí, conversando até com os próprios amigos das casas onde eu morei, né, habitei aí durante meu período de pesquisa, reforçavam isso. Não, Avelino, isso acontece mesmo. As meninas aqui, quando vão casar, o pai entrega. E como é que funciona a entrega? E tem ritual para entrega, né? O que eu observei? Quando as famílias são muito carentes, numa condição financeira muito mais pobre, quando ela entrega, ela diz, olha, eu estou te entregando a minha filha, mas eu quero que você seja bom para ela, que você não maltrate, que você cuide bem dela, né? Que você seja um bom marido para ela. Enfim, há muita preocupação da mãe, sobretudo das mães, né? Dos pais também, mas sobretudo das mães, de que essas filhas não sofram nenhum tipo de violência, que elas não sejam agredidas fisicamente, que elas não sejam... não passem perrengues, né, dificuldades financeiras. Então tem muito não sejam traídas, né, desrespeitadas. Elas sempre têm uma conversa na hora da entrega da filha, recomendando que tenham cuidado, né? Em geral, quando as famílias são bem pobres, essa entrega é feita pela mãe ou o pai da moça, conversando direto com o rapaz, direto com o futuro marido. Então, é uma conversa direta dos pais da noiva, digamos assim, né? Dos pais da adolescente, da moça, com o rapaz com o qual ela vai casar, né? Dessa forma que muitas vezes é informal, não é igreja, não é cartório, não é nada. É só, vão juntar, né, a vida, vão morar juntos. Mas quando eu percebi que quando eu observei durante a minha pesquisa, durante o processo da etnografia, eu observei que quando essas moças estão na classe média, estão assim com poder aquisitivo maior, a família da moça chama para uma conversa a família do rapaz. Então passa a ser uma entrega em que a conversa, o ritual de entrega, se dá em conversas entre a família da moça com a família do rapaz. E aí, nesse momento,
além das recomendações de cuidado, dele ser um bom marido, dele não maltratar a mulher, dele cuidar, dele respeitar, dele não trair, dele deixar que ela estude. Às vezes tem uma preocupação muito grande das famílias que as filhas estudem, que não parem de estudar, que se formem, né? Que seja alguém na vida, como as mães em geral falam. Tem uma outra recomendação que é peculiar dessa camada social um pouco melhor financeiramente. É de dizer para a família: olha, a minha casa, a minha filha tem um quarto só dela, a minha filha anda de moto, que a gente tem moto. Enfim, a pessoa vai dizendo, né, o nível social, as condições de posse que ela tem, e é meio que negociado, ou conversado, melhor dizendo, conversado com a família, para que essa família mantenha o mesmo padrão, para que essa moça tenha no casamento o mesmo padrão de vida econômico que ela tem sendo solteira e morando na casa dos pais, entende? Então, esse é um outro tipo de ritual que eu observei que acontece bastante. Então, tem diferenças de ritual, mas eu quero destacar que essa entrega das filhas não é uma entrega assim, eu vou me livrar da minha filha, é uma boca a menos para eu alimentar. Não, não é assim. É claro que a gente sabe que quando uma filha casa, um filho casa, pessoas bem humildes, digamos, é um custo a menos. Mas não é essa a principal preocupação dos pais e das mães, sobretudo das mães. É de que a filha viva bem, é de que a filha tenha um futuro bom, é de que ela não pare de estudar. Muita preocupação das famílias que as filhas continuem estudando, que as filhas tenham um futuro melhor, que as filhas não sejam o que elas são, não virem donas de casa, tenham uma profissão, tenham uma vida melhor, um futuro melhor, sabe? Isso ficou também muito claro para mim. Ainda sobre essa questão da entrega, do processo de entrega das meninas, das moças, né, crianças e adolescentes para o casamento, eu queria destacar a questão de gênero. A questão de gênero, na verdade, ela perpassa todas essas relações das adolescentes que eu investiguei, que eu pesquisei na minha tese de doutorado. Vou dar um exemplo. A maioria, eu diria a maioria absoluta das minhas observações e das minhas interlocutoras eram mulheres. Era assim, 90, acho que eu só achei uma pessoa do sexo masculino, do gênero masculino, que foi cria de família, por exemplo, pensando na circulação das crianças, né, nas crias de família. Eu só achei um rapaz que estava nessa condição, mas ele não foi o meu objeto de pesquisa porque eu me detive às mulheres. Mas assim, de toda a minha vivência, de toda a minha observação em vários bairros de Breves, da sede de Breves, vários bairros, eu só vi um rapaz que foi cria de família. Então assim, a maioria absoluta é de mulheres, é de meninas. Então, a menina que é dada para ser cria de família, é a menina que é dada para outra família, para ser criada e para estudar. É a menina que é dada para outra família, para fazer serviços domésticos. Ela vai para tua casa para ser criada, você coloca ela para estudar e ela te ajuda nos afazeres domésticos. É a menina que é colocada na condição de ser dada, de ser entregue para servir o outro. A mesma coisa acontece no casamento. Nos casamentos, a entrega, eu não vi nenhum caso de rapaz que foi entregue. Todos os casos das minhas interlocutoras, foram as mulheres que foram entregues para os homens. Então, é sempre, o que eu quero dizer com isso, que tem uma lógica, tem uma dinâmica social aí muito forte de gênero, tem um componente de gênero muito forte nessas relações, nessa vivência da adolescência, do ser criança e ser adolescente feminino, né? De ser um adolescente, uma criança do gênero feminino. É que é sempre o corpo feminino, é sempre o corpo da mulher
que é colocado nessa condição de ser entregue ao outro, para servir o outro. E isso, gente, perpassa também, além da questão de gênero, uma relação de colonialidade. Você tem aí uma relação de colonialidade, porque é sempre, quando a gente pensa no feminismo decolonial, ele é esse feminismo que coloca o corpo da mulher, né, a mulher, como um elemento social que está colocado nessa engrenagem social, nesse sistema, como um corpo que está disponível para servir o outro. Porque quando você entrega uma mulher para o casamento com outro rapaz, em geral é essa mulher que vai cuidar da casa, que vai cuidar dos filhos, que vai ser responsável pela criação e educação dos filhos. Então ela está numa condição de ser colocada numa postura de entrega. É um corpo que é entregue para servir o outro, que é esse outro que é o homem, e para servir essa família que vai ser construída. Então, existe uma dinâmica de gênero, existe uma questão de colonialidade. E aí eu vou gravar um outro áudio para me explicar melhor essa questão da colonialidade. Para a gente entender um pouco essa relação de gênero, das relações de entregas, tanto da entrega da cria de família quanto da entrega da moça para o casamento, é preciso que a gente entenda também que essas entregas ocorrem também numa dinâmica de colonialidade. Por exemplo, existe uma relação de colonialidade que eu observei de Breves em relação a Belém. Quando eu fiz várias rodas de conversa e conversei com vários jovens, crianças e adolescentes de escolas públicas, várias escolas públicas de séries diferentes da rede pública de ensino de Breves. E eu fiz rodas de conversas com essas adolescentes, tanto meninas quanto meninos, né? Depois só com meninas. E aí o que eu ouvia? O sonho dessas meninas, em geral, dessas adolescentes, é vir para Belém para estudar e para ser médica, e para ser professora, e para ser enfermeira, para ser geóloga, enfim. Elas veem Belém como aquele lugar do sonho, como o lugar em que, se eu for para Belém, eu vou melhorar de vida, eu vou ascender socialmente. Então, a gente sabe, por exemplo, que os municípios do Marajó, em geral, eles abastecem Belém com açaí, com madeira, né? Tem vários produtos extrativistas, né? E de consumo que vêm do Marajó para abastecer Belém. Só que essa relação não é só uma relação de colônia, né? De Breve ser uma relação de colonizada em relação a Belém, no sentido de que ela fornece matéria-prima, como ela também fornece gente, né? Ela fornece criança e adolescente, que são essas crias de família, que ela também fornece dentro dessa lógica, dessa dinâmica social, né? Então, se a gente parar para pensar que Breves tem uma relação de colonialidade com Belém, assim, gente, como Belém tem uma relação de colonialidade com o sul e sudeste do país, como a Amazônia, que é onde o Marajó e o Pará está inserido, a Amazônia, ela tem uma relação de colonialidade com o sul e sudeste do Brasil. Ora, os governos brasileiros, ao longo da história do Brasil, sempre priorizaram mais recursos para o centro-sul e sudeste. A gente tem menos recursos na região amazônica, a gente tem menos políticas sociais para a região amazônica, a gente tem menos obras, a gente tem menos investimentos. E é por isso que a gente está na região onde tem os piores IDHs, né, os piores índices de desenvolvimento humano, porque a gente tem menos investimento. Por quê? Porque a gente é olhado a Amazônia como, sei lá, uma espécie de celeiro, né,
de local onde as pessoas vêm, pegam matéria-prima aqui, pegam ouro, pegam minério de ferro, manganês, enfim, água, né, que a gente gera energia elétrica, enfim, a gente gera uma infinidade de insumos, né, de produtos para o Sul e Sudeste. Mas a gente não recebe dos governos e nem os investimentos no mesmo nível que o Sul e Sudeste recebem. Logo, a gente tem um olhar muito de colonizador do Sul e Sudeste em relação à Amazônia. A gente é lido e colocado como uma coisa menor, inferior. E é assim que a gente, numa conversa com uma adolescente, com uma criança e um adolescente no Marajó, a gente percebe claramente que ele tem essa relação em relação a Belém. Ele acha que Belém, se ele vier para Belém, ele vai se dar bem, ele vai ser melhor, ele vai ascender de vida, né? Belém é o lugar do, digamos, do colonizador, né? Então você tem aquele olhar de que Breves é menor, de que o Marajó, porque tem mais investimentos nas capitais, né? Você tem mais infraestrutura, você tem mais hospitais, mais redes escolares, universidades, enfim. Você tem mais saneamento básico, enfim, mais acessos a tecnologias, enfim. Essas coisas que as grandes capitais oferecem. Então, tem sim, eles dizem, você pergunta para eles, como é que é ser adolescente em Breves? É muito chato. Aqui não tem nada, aqui não tem shopping center, aqui não tem cinema, aqui não tem... Aí eles vão listando estádio de futebol, eles vão listando um monte de coisas que na capital tem, que eles gostariam de ter como adolescentes, de lazer, por exemplo, e que não tem. Então eles estão com esse olhar muito de colonizados em relação a Belém. Então, assim, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, porque são muitos aspectos, são muitas camadas, muitas observações, muitas análises. Mas é preciso que a gente entenda que o Marajó tem uma relação de colonialidade com Belém, né? Estando num polo, digamos, de menos recurso, menos oportunidades, né? Menos investimentos. Assim como Belém e a Amazônia têm uma relação de colonialidade com o Sul e Sudeste do Brasil, onde tem mais investimentos no Sul e Sudeste, tem mais obras, tem mais políticas públicas, tem mais recursos, enfim. E da mesma forma que o Brasil tem uma relação de colonialidade com os Estados Unidos e a Europa. Isso, gente, não é só economicamente falando, tá? Quando a gente fala de colonialidade, a gente está falando de colonialidade não só no sentido econômico, né, de poder aquisitivo, mas a gente está falando de colonialidade do ser também, né? Essa colonialidade do ser e do saber. Por exemplo, quando a gente se coloca numa posição de inferioridade, porque a gente percebe, obviamente, que a gente tem menos infraestrutura, menos oportunidades, e ir numa outra cidade para a qual a gente quer ir, para a qual a gente fornece tanta coisa. Essa relação é uma relação também do ser. Essa pessoa se sente, se enxerga, se percebe numa condição desfavorável, né, em relação a uma outra região, a uma outra cidade. E tem a colonialidade do saber, que é na nossa educação, né? A nossa educação, os nossos livros didáticos, né, que sempre apontam São Paulo como a cidade mais desenvolvida, o lugar onde tudo tem, museus, parques, shows internacionais, enfim, tudo acontece numa megalópole, né, como São Paulo. Então, você tem também muito mais oportunidades. Então, você tem também uma relação de colonialidade forte aí, também no saber, nos nossos livros, na nossa literatura. A gente é educado a se colocar numa condição, num olhar de inferioridade, sabe? E que hoje se chama, por exemplo, do Brasil em relação aos Estados Unidos, em relação à Europa,
que tem alguns pesquisadores que falam dessa síndrome de vira-lata, né, que está tão popularizada, o pessoal tem falado tanto, é justamente nada mais do que essa colonialidade, esse olhar, esse ser, essa mentalidade, né? A colonialidade, ela está na nossa mente, porque ela nos é ensinada desde os livros didáticos, os programas de televisão, as novelas, os telejornais, as coberturas de imprensa, elas sempre vão... O sistema todo, ele é trabalhado numa lógica de colocar a mulher como inferior, né? A gente sempre está numa posição de desigualdade de gênero, né? As oportunidades são maiores para os homens, né? Os salários dos homens são maiores que das mulheres ainda, em vários cargos, ocupando o mesmo cargo, com a mesma formação profissional. Então, assim, você tem várias desigualdades, desigualdade de gênero, desigualdades regionais, desigualdades de países, né, entre países, entre regiões do mundo. Então, assim, as desigualdades são muitas e é preciso que a gente trabalhe no sentido de descolonizar essas mentes, de não nos colocar nesse lugar de subserviência, de servir o outro, né, de se sentir colonizado pelo outro. Não, a gente precisa mudar essa lógica, né? Esse é todo um esforço que é preciso ser feito. Maravilha, professora. Agora, a partir das suas pesquisas, que caminhos você enxerga para enfrentar essas questões como o casamento infantil, violência contra crianças na Amazônia? A gente sabe que é um problema muito mais amplo, né? Mas aqui com foco mais na região amazônica mesmo. Com relação aos desafios, né, os caminhos que que a minha pesquisa me levou a enxergar, né, para enfrentar essas questões dos casamentos, chamados casamentos infantis. Eu nem gosto muito desse termo, mas dos casamentos, dessas entregas, enfim, para casamentos de meninas ainda muito jovens, e da violência sexual, né, contra crianças e adolescentes. Eu percebi, porque eu acho assim, uma coisa que me deixou animada, né, ao final da minha pesquisa, quando eu estava escrevendo, foi ter observado que existe sim um processo de resistência muito forte no Marajó, sabe? Existe uma postura hoje que eu percebo nas meninas, que foram minhas interlocutoras, uma consciência já consolidada e em desenvolvimento também, em muitos casos, da questão de gênero. Eu ouvi de várias adolescentes, elas se percebendo numa relação de desigualdade de gênero, né, de oportunidades, mas se colocando num lugar em que elas precisam lutar para ter essa igualdade, sabe? De ter igualdade de oportunidades, de ter igualdade de direitos em relação aos homens. Então, isso me deixou animada de pensar que as meninas já conseguem perceber que elas estão nessa condição de desigualdade. E elas buscam, eu percebi muito claro, que elas percebem nos estudos, na educação formal, né, na busca por uma profissão, um caminho e uma ferramenta para a independência financeira, para a independência de vida mesmo delas, né? De autonomia delas na sociedade. Isso me deixou bem feliz, assim, nessa escuta, de perceber e ouvir isso. Eu percebi, como eu disse já, que as mães têm uma preocupação muito grande que as filhas estudem, que as filhas tenham uma formação, tenham uma profissão. E é uma fala muito recorrente, assim, eu quero que elas estudem, que elas sejam alguém na vida. Eu não quero que elas sejam uma dona de casa como eu. Eu não quero que elas tenham a mesma vida que eu. Eu quero que elas tenham uma vida de independência, que elas não dependam de homem para nada. Elas falam muito assim, eu já disse para minha filha que elas precisam estudar para ela não depender de homem. Não depender de homem nenhum. Então, assim, você percebe nas mães, né, que são de uma outra geração,
e nas próprias adolescentes e crianças, elas já percebendo muito claramente essa importância e a necessidade de ter uma independência, de estudar, de ver nos estudos na educação como uma porta, né, que vai ser aberta para essa independência, essa autonomia e para a luta por uma igualdade, né, de gênero na sociedade. Então, muitos casos delas, elas falaram que denunciaram os maridos quando eles agrediram, denunciaram na delegacia, conseguiram medidas protetivas, se livraram de relações tóxicas, ruins, né, no casamento. Então, você percebe que elas vivenciam as violências, porque isso está em qualquer classe social, isso está no mundo, tá? Não é só nem no Marajó, não é nem só no Pará, quem dera, não é no Brasil, é no mundo, em todos os países, as mulheres sofrem violências de toda forma, mas você percebe que tem um processo de levante, de resistência, de denunciar esses agressores, né, de sair dessa relação, de sair de casa, voltar a morar com os pais, né, de voltar a estudar, de retomar a vida. Enfim, isso eu percebi em vários relatos. Isso mostra que você já tem um conhecimento aí sobre a importância da igualdade de gênero, da luta por igualdade de gênero, chegando nessas meninas. Isso é um ponto bem positivo, tá? E aí, assim, para finalizar, eu penso que esse é um tipo de violência muito complexo, porque a violência contra crianças, adolescentes, né, contra meninas em especial, porque, como eu falei, a maioria desses casos, desses fenômenos, né, desses dois fenômenos do casamento das meninas e das crias de família, são meninas, né, que são colocadas nessa dinâmica, que são colocadas no lugar da entrega, né, que são entregues. Eu penso o seguinte, e no caso dos abusos, né, das violências sexuais, eu penso que uma arma importantíssima é o conhecimento, é a informação, é você conversar, ensinar a criança desde bem pequena, ainda que você ache, mas ela ainda não tem juízo, ela ainda não entende, ela entende. É preciso conversar com as crianças, é preciso educar as crianças para que elas sempre contem para a mãe, para uma tia, para a avó, para alguém da confiança dela, sempre que alguém ameaçar ou fazer qualquer coisa que atente contra a dignidade dela, né? Então, acho que essa informação ela é importante chegar. Acho que esse é um bom ponto. Mas, para além disso, você precisa começar a cobrar que tenha mais discussões sobre isso na escola, disciplinas na escola que falem sobre essas questões, sabe? Que os médicos dos postos de saúde conversem sobre isso, enfermeiras, que seja falado nas igrejas, nas missas, nos grupos de catequese ou de formação dessas crianças no meio religioso, enfim, que a sociedade, de fato, não negue que essas violências existem, elas estão no mundo, estão há bastante tempo, né? Há séculos, isso é secular, né? Portanto, já está muito introjetado na cultura, então a gente tem que... É um processo lento para a gente desfazer isso, né? Não é do dia para a noite, não é no estalar de dedos, né? Demora muito tempo para você mudar a cultura, né? Mas é preciso que isso seja feito. E eu penso que um podcast como esse, do Ecos do Marajó, ajuda, porque debate, porque faz as pessoas pensarem, refletirem sobre isso e ajudarem suas crianças e abrirem seus olhos, né? E protegerem, ajudarem a proteger, porque toda a sociedade precisa proteger crianças e adolescentes. Não é só o pai, não é só a mãe, a avó, a família, não é só o conselho tutelar e as delegacias. É toda a sociedade, os professores precisam estar atentos quando a criança muda de comportamento, quando a criança fica mais introspectiva, enfim. É preciso que toda a sociedade, os médicos, os padres, os pastores, enfim, é preciso que toda a sociedade fique bem atenta para denunciar,
para proteger, para tentar prevenir, né? Educar os meninos também, né? Acho que isso é importante, educar os meninos para que eles respeitem as mulheres, para que eles não sejam violentos, não reproduzam, ainda que eles sejam criados num ambiente violento, em que eles tenham visto por acaso o pai agredir a mãe e tal, mas que eles aprendam que isso não é correto, que não é o que deve ser feito, que as mulheres precisam ser respeitadas, precisam ser amadas, enfim. Acho que é um longo processo, e precisa que, claro, a gente tenha políticas públicas muito claras para atendimento dessas crianças e adolescentes que são vítimas, para que elas sejam acolhidas, para que elas recebam um atendimento adequado, para que elas possam conseguir tocar a vida, apesar, né, de terem sido vítimas de violências tão horrorosas como essas. E é preciso ter políticas públicas de prevenção, de orientação, de conscientização, né, e de amparo, de acolhimento, de atendimento. Então é preciso que a sociedade toda se envolva nesse processo. Acho que isso é importante. E no meu caso, como pesquisadora, a academia pesquisando isso, debatendo, estudando, né, participando de mesas, dialogando, eu acho que isso são formas também que a gente tem de contribuir para que esse debate, para que esse tema esteja sempre sendo tratado, para que as pessoas não joguem para debaixo do tapete, não finjam que nada está acontecendo, e esse enfrentamento aconteça, seja feito, e que todos nós ajudemos, né, nesse processo de proteção e de cuidado com as nossas crianças e adolescentes. Acho que é isso. Professora Avelina, muito obrigado pela sua presença e por compartilhar conosco suas reflexões e pesquisas. Realmente uma conversa muito importante, e a você que acompanha, nosso agradecimento também por estar com a gente em mais um episódio do Ecos do Marajó. Não se esqueça de seguir o podcast nas plataformas digitais, compartilhar e continuar sugerindo, comentando, sugerindo convidados, convidadas ou temas. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.